E partiu aí para o desespero o senhor Donald Trump, para desespero do Trump e também da imprensa brasileira, que sempre apoia os Estados Unidos, mesmo quando tem um governo nazista lá. E vamos dizer, é nazista mesmo. Tem aquele termo, aquela coisa que se fala que se tem 10 pessoas sentadas numa mesa e se senta um nazista e ninguém se levanta, então tem 11 nazistas sentados numa mesa. O Elon Musk fez um gesto nazista, ninguém se levantou da mesa que estava ali, todos continuaram apoiando o Trump ali, os trumpistas. Então são todos nazistas, apesar aí da Rede Globo negar isso. O que aconteceu foi o seguinte, o Trump deu aí um recuo forte aí contra a Colômbia, que foi noticiado pela imprensa brasileira como o oposto. Vamos resumir aqui bem a situação do que aconteceu anteontem e ontem. O Trump estava enviando imigrantes que estão ilegais nos Estados Unidos para os países da América Latina algemados. O presidente da Colômbia falou, eu não vou aceitar pessoas algemadas. E mandou o avião voltar. O Trump então gritou, bufou, falou, eu vou aí cancelar vistos dos altos oficiais colombianos, eu vou aí colocar tarifas de 25%, semana que vem essas tarifas vão aumentar para 50%, e agora eu quero ver. E aí o presidente da Colômbia falou, pois bem, eu também vou mandar os estadunidenses que estão indocumentados aqui na Colômbia, eles vão ter que ir para a imigração e também vão ser expulsos, e eu também vou colocar tarifa em você. Vamos ver agora. Aconteceu que o Trump aceitou enviar os colombianos sem algemas. Chegaram os primeiros colombianos hoje de manhã, e eles chegaram sem algemas, tiveram até lanchinho. Olha só que coisa. Então, a Rede Globo fala, olha, o presidente da Colômbia recuou. Mas recuou no quê? Ele conseguiu exatamente o que ele queria. Para quem não sabe, um país é obrigado a receber seus imigrantes. Mas, se não tiver um acordo para que esses imigrantes sejam algemados, os Estados Unidos não podem algemá-los, o Trump queria algemá-los. Não, no fim, ele voltou atrás. O que acontece, muitos perguntam, mas Thiago, por que o Lula não fez igual? Para quem não sabe, o senhor Jair Messias Bolsonaro, lesa pátria, assinou um acordo com o governo Biden em 2021 de que brasileiros poderiam ir algemados. Então, o Donald Trump, obviamente, ele foi descumprindo o acordo porque os brasileiros chegaram algemados. Deveria ter sido tirada a algema assim que pousasse o avião e eles chegaram algemados. Mas, fora isso, o governo Trump não fez algo ilegal. Olha só que coisa, porque o Bolsonaro permite que brasileiros vão algemados. A Colômbia não tem esse tipo de acordo, por isso o presidente da Colômbia peitou o Trump. O que acontece é o seguinte, logo depois disso, aí foi uma coincidência do destino, os Estados Unidos sofreram aí a pior derrota das últimas décadas, que foi o fato de que empresas estadunidenses perderam $1 trilhão em um dia na Bolsa de Valores, depois que uma empresa chinesa de inteligência artificial conseguiu resultados pelo menos 20 vezes melhores do que resultados por investimento, do que as empresas estadunidenses, com um investimento infinitamente menor e com muito menos poder de processamento, sem usar os super chips de uma empresa estadunidense chamada NVIDIA. A empresa chinesa DeepSeek, de inteligência artificial, conseguiu aí resultados expressivos. E olha, isso foi logo depois do Trump anunciar $100 bilhões, podendo chegar a 500 bilhões para desenvolver inteligência artificial. Esse anúncio aí do Trump já foi para o espaço, tá? Pois bem, eis que o Trump saiu e virou as armas para os BRICS. O Trump anunciou aí sanções, tarifas. Ele não conseguiu com a Colômbia, alguém acha que ele vai conseguir com o BRICS. Pois bem, o Trump, vou mostrar aqui um trecho, está em inglês e desculpa colocar nazista, bandido na sua tela, mas é importante aqui ver o que o Trump fala e depois o que ele faz, para você ver a diferença de discurso. É porque se você tentar se informar pela Rede Globo, você, por exemplo, ia sair achando que o governo da Colômbia recuou com os Estados Unidos. Teve uma analista da Globo, analista que chegou a falar, o recuo da Colômbia foi tão rápido que a gente vê que a economia vale muito mais do que a retórica. Ele conseguiu exatamente o que ele queria. Exatamente o que ele queria. Ele conseguiu. Quem recuou, quem mandou todo mundo sem algema, foi o Trump. Aí o Trump chegou, resolveu aí falar contra o Brasil, Índia e China. Você pensa, 3 países do BRICS. Só não falou contra a Rússia, porque ele tá querendo ser amigo do Putin, então ele não vai falar da Rússia. Mas falou dos 3 aí, dos 3 outros maiores do BRICS. Com vocês aí, o bandidão. Outside countries and outside people that really mean us harm. They mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do.
China is a tremendous tariff maker, and India, and Brazil, and so many countries, and so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. We're going to. Pois bem, ele fala que China, Índia e Brasil, 3 países aí do BRICS, são países que impõem muitas tarifas aos Estados Unidos e que ele não vai mais deixar isso acontecer e que vai ser America First, Estados Unidos primeiro. Pois bem, ele não está falando eu vou colocar sanções contra a China, Brasil e Índia com todas as palavras, com todas as letras, mas ele está falando, olha, eles têm muitas tarifas aos produtos americanos, então a gente vai começar a fazer o mesmo com eles. Será que vai? Pois bem, lá atrás no governo Bolsonaro, o Trump falou a mesma coisa e ele colocou tarifa sobre o alumínio brasileiro. Na época, o presidente era o Bolsonaro, ele falou que o Trump tem que proteger os interesses da indústria dele. E não fez nada, deixou por isso mesmo. Ficou o Bolsonaro com uma promessa que o Trump, segundo o Bolsonaro, o Trump nunca confirmou, o Trump ia convidar o Brasil para entrar na OTAN. Aí é uma questão aí de geografia. A OTAN é o Tratado aí dos Países do Atlântico Norte, Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte. Você olha o mapa e o Brasil está no Oceano Atlântico, mas o Brasil está no Hemisfério Sul. Não tem como o Brasil entrar na OTAN. Não tem, o Brasil está no Sul, não está no Atlântico Norte. Mas o Bolsonaro estava ali acreditando nisso e deixou o Trump taxar o alumínio do Brasil. Agora, o Trump fala aí sobre tarifas, olha só, o BRICS, tudo mais. Isso aí, logo depois de perder $1 trilhão aí. E olha, é mais do que uma perda de $1 trilhão, porque aqueles 500 bilhões de dólares que ele prometeu em investimento, esqueça! Ninguém é maluco de pegar o seu rico dinheirinho e investir em empresas que são um lixo tecnológico perto da empresa chinesa, porque cada centavo ali de dólar que alguém investir nas empresas estadunidenses está jogando no lixo, porque foi provado que essas empresas estavam mentindo para os investidores, dizendo que era necessário um poder de processamento de dados super, hiper, mega, ultra revolucionário, que é o chip novo da Nvidia, e super caríssimo, muito caro. E aí os investidores estavam investindo centenas, dezenas de bilhões de dólares cada investidor no desenvolvimento da inteligência artificial. Chega uma empresa chinesa com apenas 5 milhões e meio de dólares, treinou a sua inteligência artificial e conseguiu resultados melhores. Aí você fala, peraí, os investidores vão investir na China. Então, a perda foi muito maior que $1 trilhão aí. Também foi a perda do anúncio do Trump e outras perdas. Pois bem, eis que o Trump, na fala dele, ele vai para cima do BRICS. Mas na ação, que é o que o cara assina, é o que fala, é o que vale, né? O que vale é o que está assinado. O Trump acaba de impor tarifas a Taiwan. Taiwan, para quem não sabe, é aquele país que o Biden estava tentando fazer brigar com a China. Taiwan é parte da China, mas tem um governo autônomo, um governo diferente do governo chinês. Taiwan tem ali um governo que é bem subserviente aos Estados Unidos. E o Joe Biden estava tentando fazer uma guerra da China com Taiwan. Inclusive, um dos encontros do G7, isso foi notoriamente dito por todas as partes ali, foi um encontro para ver como fazer a China e Taiwan brigarem, porque a estratégia do Biden era o quê? Era fazer uma guerra ali envolvendo a Rússia, fazer uma guerra envolvendo o Irã, e aí era usando Israel e Palestina, e fazer uma guerra envolvendo a China, aí era usando Taiwan. Só que na China, ele não conseguiu um governo tão... em Taiwan, no caso, ele não conseguiu um governo tão subserviente quanto foi o Zelensky na Ucrânia, por exemplo, para provocar a China a ponto de ir para uma guerra. O que acontece é o seguinte, o Trump taxou chips e semicondutores de Taiwan ontem, está assinado já, está taxado em 25%. Então, no mesmo dia em que os Estados Unidos perdem $1 trilhão aí em tecnologia, nas empresas de tecnologia, o Trump coloca aí tarifas de 25% em chips e semicondutores. Semicondutores, para quem não sabe, se você já viu uma placa aí de computador, aquelas placas verdes, eu te mostro. Isso aqui é um chip, os condutores são essas linhas aqui que levam a informação daqui, aqui processa a informação e leva para onde tem que ser enviada a informação. E os semicondutores são exatamente o material que faz essas ligações. O Trump está encarecendo em 25% todo o processo de inteligência artificial dos Estados Unidos. O pior, quando ele começa a taxar Taiwan, que é o maior produtor do mundo de chips e semicondutores, sabe o que ele faz? Ele entrega isso na mão, sabe de quem? Da China. Que quem vai comprar? A China. Os estadunidenses, as empresas norte-americanas vão começar a comprar esses semicondutores mais caros, então vão começar a comprar menos.
E aí o que acontece? Esse excedente vai para onde? Para a China. É tudo o que vai contra a política que estava sendo feita pelos Estados Unidos. Ele acabou de jogar para a China assim, olha, vai lá, China, e faz um golaço. Ninguém entendeu. Nos Estados Unidos ficou todo mundo assim, pô, meu, mas o que você está fazendo? No pior dia possível, que é justo quando as empresas perderam 1 trilhão, você começa a taxar as de Taiwan. Alguns viram uma lógica, mas é uma lógica burra, dizendo que não, mas é que aí o Trump vai estar usando isso, porque agora que os americanos perderam aí, os norte-americanos perderam 1 trilhão de dólares em um dia, ele quer fortalecer a indústria norte-americana. Só que o problema é que os Estados Unidos não têm poder de fabricação de chips e semicondutores para suprir a própria demanda. Eles precisam comprar de Taiwan, que é o maior produtor do mundo. E aí vão comprar com 25% mais caro a partir de hoje. Bom, a partir de ontem, né? Foi ontem à noite que ele decidiu isso. E vai encarecer toda a produção. Justo no momento em que está tendo a maior fuga de investidores da história. Vai encarecer a produção. Para onde vão esses investidores? Para a China. Pior, hoje de manhã foi lançada 2 anúncios bombásticos da China hoje de manhã, tá? O BRICS está passando o trator no Trump. O primeiro, o DeepSeek, que é a empresa aí de inteligência artificial que matou as americanas, as estadunidenses, né? Não gosto de falar o termo americano, porque a América é todo o continente, eles são estadunidenses, ou norte-americanos, né? Se for olhar a geografia. O que acontece é que essa empresa aí anunciou que vai ter uma atualização, que vai ser amanhã, no meio do pregão dos Estados Unidos. Então prepara que amanhã, dependendo aí da atualização que seja lançada, amanhã vai desabar novamente lá nos Estados Unidos, que todo mundo espera aí que o DeepSeek lance uma atualização que vai ser revolucionária. Então, prepara que amanhã teremos novidades. Pior, hoje foi lançado aí do grupo Alibaba. Para quem não sabe, o grupo Alibaba é um grupo chinês que é um dos maiores grupos aí de tecnologia da China. É como se fosse a Amazon da China. A gente conhece a Amazon pelas a Prime Video, pelas séries, pela loja, né, da Amazon, só que a Amazon, onde eles ganham dinheiro mesmo, é com tecnologia da informação. Tem uma empresa que eu, por exemplo, uso os serviços dessa empresa na minha empresa há mais de 10 anos, que é a Amazon Web Services, a AWS. Para que você saiba, o governo norte-americano, os dados dos cidadãos norte-americanos dos Estados Unidos estão em servidores da Amazon. Então, onde eles ganham muita grana é na parte da informática, viu? Eles estão em todos os setores. A Alibaba é como se fosse a Amazon da China, nesse caso aí da informática. E aí o que acontece? A Alibaba lançou uma inteligência artificial hoje e mostrou os testes, e o que acontece é que aí sim, uma inteligência artificial também com muitos milhões de dólares de investimento, não tanto quanto as estadunidenses, mas não tão pouco quanto o DeepSeek. E a inteligência artificial, que é o Qwen 2.5, ganha do DeepSeek, que é a chinesa aí que ganhou das norte-americanas. Ganha em quase tudo do DeepSeek. Então, essa empresa chinesa que humilhou as empresas estadunidenses não é nem sequer a melhor das chinesas. E agora já estão vendo, pô, era uma mentira que precisava de superprocessadores e era uma mentira que precisava de um investimento trilionário para a inteligência artificial começar aí a se desenvolver e começar a ser mais rápida. Não precisa. Os chineses conseguem fazer com muito menos. E a empresa que quebrou aí os Estados Unidos não é nem a melhor. Ou seja, agora tudo que se sabia de inteligência artificial mudou, porque até então era, Estados Unidos tem aí essas empresas que estão na frente do resto do mundo, agora não é mais. E não apenas não estão na frente, estão muito atrás, mas muito atrás mesmo. Então tá aí mais um problemão. O Trump está ameaçando aí com tarifa, só que tem um negócio, né? Você vê que a reação da China, a reação do Brasil, da Índia, é o quê? É ficar olhando. Ele fica lá igual um palhaço falando sozinho, e os países continuam. E a desdolarização vai acelerando, tá? A desdolarização está acelerando rapidamente. A Dilma está focada nisso. Inclusive, uma das sugestões da Dilma para o governo chinês para acelerar a desdolarização foi que a China zerasse tarifas com mais de 100 países aí do sul global, países bem pobres, os países mais pobres aí, e zerar as tarifas dos produtos desses países. A Dilma ela não vai interferir em questões de Estado da China. Você impor ou zerar uma tarifa, um imposto, vai mudar ali se vai ter déficit, superávit, muda a balança comercial, mas a Dilma, como presidenta do Banco do BRICS, estando ali dentro, ela olha, ela sabe como funcionam essas economias, e ela fala, se você fizer isso, China, vai dar bom.
Obviamente, aí o Partido Comunista Chinês e o governo chinês estudaram por muitos meses e acabaram dizendo aí, ó, nós vamos unilateralmente, nem precisa esses países fazerem nada, em troca a gente vai zerar essas tarifas. Com isso, sabe o que acontece? A China tendo tarifas zeradas, a China pode exigir o seguinte, olha, mas nessas transações a gente não usa mais dólar, tá? Dólar, ó, vou comprar os seus produtos, podem vender pra gente, vão vender aí para um mercado de 1,5 bilhão de cidadãos que estão endinheirados e empoderados, que aí a população chinesa tá ganhando bem, mas você não vai vender em dólar, vai vender aí em qualquer outra moeda. No caso, a mais usada é o yuan, mas não sendo dólar, tá bom. E aí o que acontece? Desdolarização avança, o Trump falou que ia impor tarifas de 100%, já faz aí 10 dias. O único país que ele impôs tarifa foi a Colômbia e não durou 6 horas. E ele recuou nas tarifas que ele tinha imposto. E olha, a Colômbia ainda impôs tarifas a ele. Ele recuou. E o outro único país que ele impôs tarifa foi Taiwan. E jogou no colo da China. Inclusive, eu vi muitos europeus falando aí no Twitter, isso não vai acontecer, mas empolgados, falando, nossa senhora, o Trump está ajudando aí a China a se reunificar com Taiwan, que é o que o governo chinês está querendo aí há décadas. E o Trump está jogando Taiwan no colo aí da China. Não é tão assim, que eles ainda têm um governo bem subserviente ao Departamento de Estado ali, a CIA, aos democratas dos Estados Unidos. Mas que o Trump jogou aí os semicondutores de Taiwan no colo das empresas chinesas, isso ele jogou. Então aí a única coisa que tem assinada aí do Trump foram sanções à Colômbia, que ele recuou, e depois sanções a Taiwan, que era um aliado dele. Valeu, hein? Pô, os chineses devem estar rindo à toa, o Putin deve estar rindo à toa. Mais uma aí do BRICS batendo forte no Trump. Veremos aí o que acontece. Eu peço a sua inscrição no canal e muito cuidado com os analixos da imprensa brasileira. Eu ouvi muita gente sendo manipulada. Olha, eles ficam do lado de um nazista e mentem para dizer que o nazista ganhou a queda de braço, para dizer que o Trump tinha ganho a queda de braço com a Colômbia, sendo que foi um dos recuos mais humilhantes da história dos Estados Unidos. Falou!